Eu abri esse vídeo para falar sobre ronco e apneia. E, obviamente, como tratar com odontologia miofuncional, com o sistema MyoBrace e Miosa. Porque uma colega nossa me encaminhou um caso clínico, aliás, ela me encaminhou apenas uma polissonografia de uma paciente dela e perguntou para mim se aquele caso daria para tratar com o MyoBrace. E eu achei necessário fazer esse vídeo porque ela só me encaminhou a polissonografia e esperava de mim uma resposta em relação se era possível ou não tratar com o MyoBrace. E aí a gente entra em duas vertentes. Existe a dúvida em se é possível tratar casos de apneia média, grave, com MyoBrace e também na questão do colega entender quais são os fatores, os elementos que a gente analisa clinicamente, radiograficamente, em exames, para determinar o plano de tratamento, o método e os aparelhos. Então, essa colega me encaminhou a polissonografia e perguntou se seria tratável com o MyoBrace, com o sistema MyoBrace. Então, eu começo já esse vídeo dizendo que para fazer a análise das disfunções respiratórias e musculares que estão por trás daquela apneia daquele paciente especificamente, só fazer a polissonografia é muito pouco, são muitos poucos dados. Por quê? Por trás do ronco e da apneia existem muitos fatores subjacentes. E aí, nós, dentro da odontologia miofuncional, que a proposta é tratar as disfunções respiratórias e musculares, e aí, por disfunções respiratórias e musculares, a gente tem a respiração bucal e a hiperventilação, falando sobre respiração, e disfunções musculares, entra a deglutição atípica, a preferência mastigatória unilateral e também, por que não dizer que seja uma disfunção muscular, o hábito de manter os lábios entreabertos ou a boca entreaberta, tá? E aí isso dá uma hipofunção e hipotonia de auricular superior que leva à deglutição atípica, às disfunções temporomandibulares, dores musculares, dores de cabeça, dores articulares. Então, dentro da odontologia miofuncional, a gente vai conseguir ajudar o paciente no que diz respeito a tratar essas disfunções respiratórias musculares e também otimizar a postura mandibular, otimizar a oclusão do paciente, o formato da arcada superior e inferior, para que ela tenha espaço suficiente para essa língua adotar uma postura mais superior e anteriorizada para liberar a passagem de ar aqui na orofaringe, que é onde vem o ruído do ronco e também onde pode acontecer o colapso total das vias aéreas, determinando uma apneia que é detectada pela polissonografia. Então, dentro de tudo que a gente analisa, além da polissonografia, a gente precisa ver se existe uma maloclusão presente que vai dificultar com que essa língua adote uma postura anteriorizada, uma postura no palato. Então, se eu tenho uma arcada muito fechada, uma arcada muito atrésica, que não essa aqui tá super bem desenvolvida, a gente não consegue pedir para o paciente mudar o seu hábito de manter essa língua numa postura baixa ou retraída. Então, precisa corrigir a maloclusão. A notícia boa é que com o sistema MyoBrace e Miosa, a gente consegue, simplesmente utilizando o aparelho e fazendo os exercícios, a gente já tem uma otimização fantástica da maloclusão e muitas vezes até mesmo uma correção da maloclusão. Em alguns casos, a gente consegue corrigir tudo dessa forma, e em alguns casos, a gente vai precisar associar a ortodontia, que pode ser fixa e pode ser também com alinhadores. Isso, obviamente, que eu tô falando de adulto. Se for criança, pode estar associando com aparelhos ortopédicos. Enfim, então, quando o paciente tem a maloclusão, a gente vai precisar tratar e vai conseguir, pelo menos, iniciar ou otimizar ela com o uso do sistema MyoBrace, aparelhos e exercícios.
A gente vai conseguir, através dos exercícios, tonificar essa musculatura, adequar ela. Então, primeiro a gente relaxa a musculatura flácida, relaxa a musculatura tensa, tonifica a musculatura flácida. Depois que a gente otimizou a tonicidade da musculatura, a gente consegue trabalhar na coordenação. Isso eu falo por ter formação nessa parte de exercício, uma formação internacional lá na MyoBrace dos Estados Unidos e também da Austrália. E aqui, se você não tem ainda a formação do curso avançado e quiser se associar a uma fonoaudióloga, melhor ainda, porque a gente consegue uma fonoaudióloga que trate as disfunções miofuncionais, que é a motricidade orofacial. Então, a gente consegue um resultado muito bom quando trabalha também com a fono. Além disso, a gente precisa observar nas radiografias a postura do ióide, que vai determinar o quanto essa língua está baixa e flácida. Se tem alguma obstrução das vias aéreas superiores, como adenoides hipertróficas, ou se tem desvio de septo muito importante, problemas respiratórios graves, frequentes, que impeçam que esse paciente consiga respirar pelo nariz. Então, também vai precisar dar uma atenção para a parte respiratória. Depois disso, a gente tem uma retrusão mandibular, simplesmente pelo fato dela estar posicionada mais para trás e para baixo. E são coisas que, com a odontologia miofuncional, a gente consegue. Agora, o que eu preciso dizer é que, além de eu receber uma polissonografia de uma colega, de um paciente, para saber se ela vai conseguir tratar esse paciente com odontologia miofuncional, sistema MyoBrace, eu também preciso da documentação, que aí vai vir fotos do rosto do paciente, que já denuncia se ele é um respirador bucal, se tem uma postura de lábio adequada, se tem deglutição atípica ou não. As radiografias panorâmica também dão uma noção se ele tem uma preferência mastigatória unilateral, que vai precisar ser corrigida também, porque aí isso gera disfunções temporomandibulares. Na panorâmica, a gente consegue ver essa retrusão mandibular, as vias aéreas. Dá para ver muita coisa na telelateral. Na panorâmica também, às vezes é possível a gente ter uma noção de como está o septo nasal e o espaço aéreo ao lado do septo nasal. E as radiografias, as fotografias, como eu já comentei. Além disso, isso atuando dentro da odontologia miofuncional. Agora, existem os fatores subjacentes que, independente da gente conseguir tratar tudo isso que eu já comentei até agora, existem várias coisas que eu coloquei na minha aula, inclusive o slide eu deixei aberto aqui para não esquecer de nenhum detalhe, e também foi um slide que eu coloquei no último evento para os veteranos da MyoBrace, para a gente falar sobre alguns assuntos mais profundos, e achei muito importante também compartilhar com vocês esse slide. Então, dentro dos fatores subjacentes de todos esses que eu já... As arcadas atrésicas, maloclusão, retrusão mandibular e problemas respiratórios, crônicos ou sazonais. Foram esses que eu falei até agora. E continuando, se o paciente tem respiração bucal habitual ou verdadeira é que quando o paciente tem alguma obstrução mecânica, que realmente ele não respire pelo nariz porque ele não consegue, ou não simplesmente por hábito. E aí a gente começa. Peso corporal. É muito importante que o paciente esteja dentro de um equilíbrio de um peso corporal de acordo com a sua estatura, porque o aumento de peso, ele prejudica a melhora do ronco e da apneia. Então, é muito importante que o paciente emagreça, e se ele não emagrecer, a gente... vamos supor, o paciente não consegue emagrecer por qualquer razão, pelas suas razões particulares. O que precisa ficar claro é que não tem problema se ele não consegue emagrecer. A gente não vai conseguir, eu vou chamar entre aspas, de zerar o ronco ou curar ele do ronco e da apneia, se ainda manter um peso corporal acima do ideal para ele.
Outra coisa para se avaliar clinicamente é a escala de Mallampati. A escala de Mallampati, classificação de Mallampati, vocês podem dar uma googada, depois eu posso compartilhar aqui também a imagem. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar já. Depois eu vejo. Que tá perdida, não dá para ser tão rápido assim. Então, a escala de Mallampati, você vai pedir para o paciente abrir a boca e colocar a língua para fora. E a distância que vai ficar entre o véu palatino e a língua que vai classificar se é escala de Mallampati grau 1, 2, 3 ou 4. Então, quando tem uma distância que dá pra gente visualizar a garganta ali, uma distância boa, visualmente dizendo, ela é classificada como grau 1. Quando ela é diminuída, mas ainda é possível enxergar, é o grau 2. Quando dá para enxergar só um pouquinho, quase nada, é o grau 3. E quando ela é fechada completamente, é o grau 4. E o grau 3 e o grau 4, eu recomendo que vá ao otorrinolaringologista, porque corre o risco dele ter necessidade de fazer uma cirurgia aí, removendo parte desse véu palatino que está muito flácido, que impede com que ele respire perfeitamente. Então, avaliado a escala de Mallampati, a gente também, e o peso corporal, a alimentação. Então, tem alimentos e tanto a quantidade, a qualidade e a hora que se consome esses alimentos antes de dormir podem afetar o ronco e a apneia. A falta de um desequilíbrio hormonal e um desequilíbrio de vitaminas e suplementos pode afetando o ronco e a apneia, a qualidade do sono no geral, refletindo uma qualidade de vida muito prejudicada. O estilo de vida, né? Estresse, preocupações, muito trabalho, pouco tempo de lazer, pouco tempo de descanso, pouco tempo de sono, tá? Eu costumo dizer que existe uma pirâmide fisiológica que mostra pra gente quais são na base, a gente tem os elementos vitais da nossa vida, né? O que mantém a gente vida. Então, a gente tem em primeiro lugar a respiração, e ao lado da respiração está o sono. Então, é tão importante dormir quanto respirar para a gente sobreviver, tá? Cada vez mais tem se falado sobre a necessidade de ter um sono adequado. Estresse, preocupações vão alterar o nosso sono, a ansiedade, depressão também. Uso de medicamentos no geral também, mas principalmente benzodiazepínicos, barbitúricos, que são os antidepressivos, ansiolíticos, eles também afetam negativamente o nosso sono. Cigarro, álcool, drogas no geral também vão afetar negativamente o nosso sono. Aí entra também a temperatura do quarto, o ambiente onde está dormindo, a roupa, se é roupa sintética, se o pijama, né? Se o lençol é sintético, tudo isso aumenta a temperatura do quarto, do ambiente, e estando num ambiente muito quente, a gente hiperventila e isso piora também o ronco e a apneia. E a posição de dormir, dentro de vários outros fatores que a gente pode estar analisando, mas eu achei esses muito importantes para deixar bem claro que eu não consigo dizer se o paciente é um candidato para ser um paciente para tratar o ronco e a apneia com MyoBrace simplesmente com uma polissonografia. A gente precisa de todos esses elementos que eu acabei de comentar com vocês. Então, se ficou mais alguma dúvida, quiser compartilhar algum caso clínico, se ficou alguma dúvida sobre como conversar com o paciente, fazer análise da polissonografia, eu me coloco à disposição. Acredito que eu vou tentar gravar mais um outro vídeo sobre outra dúvida. Pode colocar aqui debaixo desse vídeo ou no particular que eu respondo também, tá bom? Uma ótima sexta-feira para todo mundo e até o próximo vídeo.